O que não pode faltar no seguro condominial? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você, né, como de praxe, que faça a sua inscrição aí no nosso canal. Já estamos aí atingindo 5.000 inscritos, e isso é muito bom para a gente, né? Mostra que o trabalho está sendo feito, né, a contento. E também você não se esqueça também de deixar o seu joinha, que isso aí contribui demais para o alcance aqui dos nossos vídeos no YouTube, né? Se você também quer contribuir com a gente, aqui tem uma opção aqui que é o Valeu. Você pode fazer a contribuição de qualquer valor para a gente aí, para dar força aqui para esse nosso trabalho. Mas é só se você quiser também, né? E também você pode, se você quiser, receber as edições do Jornal do Síndico, mande um WhatsApp para a gente. Nosso código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, recebemos a presença de Tânia Valentim, que é bacharel em Direito e Marketing e também corretora de seguros. Tudo bem, Tânia? Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Comorar. Ei, Márcio, como vai? Prazer grande estar aqui com vocês no Comorar. E, como você diz, tem como morar bem. Basta que a gente fique atento a pequenos detalhes do dia a dia. E aqui você tem ajudado bastante. Hoje é um prazer estar aqui com vocês, trazer algumas pílulas, vamos dizer assim, né, para ajudar mais ainda. Então, sim, sou corretora de seguros, da Valentim Seguros, experiente aí nos seguros, né, de condomínio, residência, empresa, seguro de vida, automóvel, todos eles. E, como eu disse, né, em algumas nossas outras conversas, eu gosto muito de ser especialista no meu cliente, o que eu posso fazer por eles, qual a sua necessidade, dentro da área de condomínio, dentro da área de empresa, seja ela qual for, né, qual o seguro que ele precisa, e consórcios, trabalhamos também com consórcio. Hoje, corretor de seguros, a Valentim, trabalhamos também com o consórcio para comorar bem, né, faz parte aí também ter um consórcio para adquirir seus imóveis. Então, é um prazer, muito obrigada, vamos conversar sim sobre seguros. Então, igual você falou aí, a gente já conversou algumas vezes, ô Tânia, né? E conversando, falando sobre o seguro obrigatório, a gente chegou a conversar sobre o seguro para reforma predial, para obras, né? Uma coisa que eu nem Verdade. eu também não imaginava, como você falou naquela época, você falou assim, ó, vou Uhum. sair daqui, alguns síndicos vão pensar assim, não, nem sabia que poderia ter isso, né? Quer dizer, que é o Verdade. seguro, a seguradora não querer pagar, né, o sinistro em Uhum. função de ter uma obra no condomínio. Daí a importância de se fazer um seguro quando tiver uma obra. E agora, hoje, eu queria ver com você o seguinte, quer dizer, o condomínio, ele é, assim, um empreendimento gigantesco em muitos casos, né? E o seguro também, Sim. né? Uhum. Você pode agregar aquele seguro que é o obrigatório, outras coberturas que são extremamente importantes, tanto para a edificação e também para a figura do síndico, né? O que eu queria saber de você hoje é isso: quais seriam essas coberturas que assim não pode faltar num seguro condominial hoje? Márcio, muito bem lembrado. Conversamos sobre isso, né? E assim, não podemos começar a falar sobre isso sem realmente relembrar. Primeiro que assim, seguro de condomínio, né? Relembrando lá a legislação 4.591, né? A lei 4.591, a obrigatoriedade, só relembrando, né, que não só é obrigatório fazer o seguro, mas também o artigo 22, a gente falou muito sobre isso, né, compete ao síndico. Então, fazer o seguro é obrigatório, mas também é obrigação do síndico contratar, a responsabilidade dele. Não tem seguro, o síndico é responsável por esse seguro, né? E não E importa, gente, não é seguro de área comum. É importante a gente relembrar disso.
Seguro é do todo, das unidades, né? É importante lembrar disso. Então, assim, dentro do seguro hoje em dia do condomínio, é como você falou, é uma empresa, né? Ser síndico hoje em dia hoje em dia não, sempre foi, né? Ser síndico é ser um administrador. Né? Um condomínio hoje é um empreendimento, seja ele pequeno ou grande, não importa se são 4 unidades ou se são 200, 300, 400 unidades que a gente vê por aí, independente de residencial ou comercial, né? E isso tem que ser tratado como tal. E dentro de uma apólice de seguro hoje em dia, está muito fácil contratar essas coberturas. Eu acho que o importante é o que a gente está fazendo aqui hoje, entender que existe um seguro, entender o que cada cobertura e, como eu costumo falar sempre, cuidado, gente, cuidado que coberturas existem sim, mas qual é a necessidade de cada condomínio? Porque eu já falei muito nos nossos encontros, né, lá no dia do síndico, nós temos aquele encontro, naquela oportunidade da palestra, até que ano passado, né, falamos aí em 2023, eu falei isso na palestra lá com os síndicos que estiveram presentes. Gente, cuidado com aquele detalhe, seguro de condomínio não é só clicar, pode renovar, não. A pólice vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, o síndico vai lá, recebe uma cotação, pode renovar, pode renovar. Cuidado, que na hora que acontece o Isso. sinistro, o pode renovar vai virar um prejuízo, É verdade. né? E era o quê? Um detalhe de analisar, né? Ia falar Mas, alguma coisa? Crane, Ah, é isso mesmo. Agora, quais seriam, então, assim, algumas dessas coberturas, né? Que, assim, por exemplo, eu sei de cara uma que quase acho que todo condomínio faz, que é da responsabilidade civil do síndico, né? Quais é, seriam? Realmente essa é uma cobertura que tem que ter no seguro condominial? E quais outras, assim, não é, poderiam estar de fora é. de uma apólice de seguro? Olha, Márcia, a gente pode aproveitar esse cenário, né? Hoje aqui, ó, no escritório, a gente está dando para ver aqui no fundo, ó. Graças a Deus, nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? Hoje, e no dia que da gravação, estamos aqui em Belo Horizonte. Depois de um longo e tenebroso e vários meses sem chuvas, começou a chover. E o que isso quer dizer? Hoje ela está tranquila, que Uhum. bom, né? Mas não é uma realidade muitas das vezes. Começou a chover, gente, isso daí já pensa em sinistro. E eu posso dizer para vocês, assim, de experiência mesmo. Começou a chover, o que pode acontecer num condomínio? Né? Começou a chover, pode vir o quê? Ventos fortes. Vem vento forte, a gente já pensa o quê? Em vendaval. Há alguns anos atrás, quando a gente vendia os seguros de condomínio, na hora que eu falava com o síndico, cobertura de vendaval, tinha gente que ria da gente. Aí eu falo para vocês a data exata, dia 17 de setembro de 2007. 17 de setembro de 2007, fala até a hora, entre 4 horas da tarde, 4h20. Houve uma chuva aqui em Belo Horizonte de 20 minutos. Essa chuva destruiu vários prédios aqui em Belo Horizonte. Foi uma chuva de granizo que caiu aqui, ele destruiu as fachadas do prédio. Tipo esse prédio aqui, ó, tem vidro. Os vidros foram destruídos, parece que estourou uma bomba no prédio, sabe? Sim, principalmente na região do Dona Clara, que é um bairro aqui, Dona Clara, e outros bairros mais, mas eu lembro específico do Dona Clara, porque eu tive vários sinistros naquela região. Então, gente, isso acontece. E aí, o que teve lá naquele prédio? Né? Os vidros foram todos assim destruídos. E aí, junto com isso, nós tivemos muito destelhamento, a gente teve muito telhado, a gente teve muito telhas, nós tivemos até, acreditem, pasmem, isso é um fato que aconteceu. Aí foi numa cobertura, uma piscina que voou. Tá? Foi tão forte o vento nessa época. Isso é fato concreto. Então aí vem a cobertura de vendaval, que é o quê? Vendaval granizo. Aí eu já estou falando de uma cobertura a mais que não pode faltar num seguro de condomínio. Cobertura de vendaval. A cobertura de vendaval, em regra, em todas as seguradoras, ela inclui vendaval e granizo. Em algumas seguradoras, ela inclui mais algumas outras coberturas, mas a principal é isso: vendaval e granizo. Então veio a chuva, o dano que pode causar com o vento e o granizo está coberto pelo seguro também. Não pode faltar no condomínio. Isso assim, independe do tamanho dele. Tenham essa cobertura aí, mínima que seja. E se vocês verificarem, pega depois aí, tá? Quem estiver me assistindo aí, depois pega a sua apólice de seguro, vai lá onde que tem as coberturas do seguro e verifica onde que tem importância segurada e o valor que você paga pela cobertura de vendaval. Não é barato, não. É o contrário. Pode
verificar que é um valor mais alto. Por quê? Porque acontece, entendeu? E o que acontece, é óbvio que a seguradora cobra um pouco mais caro. Então, se ela cobra um pouco mais caro, é porque acontece. Então, é uma cobertura que não pode faltar. Outra coisa importante, o seu condomínio tem elevador? Tem que contratar dano elétrico. Porque o dano elétrico, ele acontece. E onde que tem elevador, você já viu quanto que é uma peça? Ah, mas o meu condomínio, ele tem aquele contrato. Todo condomínio tem que ter, né? Todo condomínio tem que ter contrato com as empresas de elevador. Porém, gente, tem aquelas peças que eles não cobrem. E aí, se você for trocar uma peça, é 20, 25, 30, até mais de 30 mil já chegou aqui para a gente para conserto, entendeu? E aí que entra o seguro. E quando que vem o dano elétrico? Olha a chuva aí de novo. Época de chuva é onde mais acontece isso aqui para a gente também. Vem a chuva, cai os raios. O raio, em regra, ele não cai no condomínio, porque se ele cai no condomínio, o estrago é grande. Eu estava vendo até uma matéria que está aí na internet, um raio que caiu no condomínio, destruiu o elevador, quando foi no condomínio mesmo. Pegou fogo até dentro do elevador. Mas o raio, gente, em regra, ele cai onde? Ele cai na região. E aí ele vem pela fiação. E na fiação ele queima que vai encontrando. E num condomínio, o que é mais atingido é o quê? É o elevador. E aí ele queima aquelas peças e outras coisas mais, né? Dei um exemplo aí do raio só para uma coisa que a gente está falando da chuva. Então, queimou uma daquelas peças, aciona o seguro. E o seguro vai cobrir e essas peças, ok. E por que eu estou falando dano elétrico quando tem elevador? Porque é uma cobertura que tem franquia. O que é franquia dentro do seguro? Inicia no seguro do seu carro, no seguro da sua empresa, da residência, do condomínio. Franquia, qual que é a teoria de franquia? Participação obrigatória do segurado. Até o valor da franquia, você que paga. A seguradora vai pagar o que exceder o valor da franquia. Então, se a sua franquia é no valor de 4 mil, o prejuízo ficou em 10, 4 mil você paga e a seguradora vai pagar os 6, nesse exemplo que eu citei, ok? Então, dentro de um condomínio, o que que pode causar um prejuízo maior do que o valor da franquia? Porque não é barato. O valor da franquia também de dano elétrico é alta. Valores menores não tem dano elétrico, concorda? Mas um prejuízo de dano elétrico no elevador, não tem jeito, o prejuízo vai ser alto. Então, condomínio que tem elevador não pode ficar sem cobertura de danos elétricos. E aí vem outras coberturas importantes. Lembra que falávamos sobre a cobertura de incêndio, cobre parede, teto e chão, que a gente chama de edificação. E dentro da minha Estrutura. unidade, também cobre parede, teto e chão. Mas olha bem, esse exemplo aqui, né? Pegou fogo na parede, o seguro de incêndio cobre. Mas e o que estava encostado aqui nessa parede? Somente uma cobertura de incêndio de bens vai ter cobertura. O condomínio comercial não existe essa cobertura, então não tem como contratar, tá, gente? Então, síndico, condomínio comercial não existe cobertura de incêndio de bens. Cada um que vai ter que contratar o seu seguro individual. Mas no condomínio residencial existe, e síndicos, por favor, não deixem de contratar essa cobertura. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o que tem dentro das unidades. Por favor, gente, é uma questão social. Não deixem de contratar essa cobertura. Pensem bem, é um valor muito mínimo. Você foi acionado, pegou fogo no apartamento 302 e você vai ser acionado, vai lá, fica tranquilo. O seguro cobre essa parede, mas o que estava encostado na parede não tem cobertura do seguro. Por que que não tem? Porque eu não sou obrigada a contratar. Realmente você não é obrigado a contratar. Mas o que você ia pagar a mais pelo seguro era uma questão assim de R$ 30 a mais, entendeu, Márcio? Então, gente, é uma questão social. Aí eu abro um parênteses para falar, a gente está falando do obrigatório, mas também está falando pelo social e levando informação, né? Cabe a gente também fazer isso. Então, questão social, não deixe incêndio de bens de condôminos quando é um apartamento residencial. Outra coisa muito importante, portão. Portão está lá, o condômino está saindo com o veículo. Isso é importante? É. Mas quando que vai ser utilizada essa cobertura? Muito cuidado também. Eu, condômina, que abro e fecho o portão, perfeito? Estou saindo, acionei o portão errado, o portão fechou no meu carro. Tem cobertura do seguro? Não tem cobertura do seguro. Eu mesmo que acionei, né? Não faz sentido. Condomínio é responsável por isso? Não, condomínio não é responsável por isso, não. Mas eu estava saindo, o porteiro acionou, ele olhou errado. A faxineira que estava lá cobrindo acionou errada. Ela é funcionária do condomínio, gente. Ela é responsável. RC Portões, responsabilidade civil de portões. Responsabilidade civil é o quê? Danos causados a terceiros. Então, a cobertura de portões é necessária para todos os condomínios
que tem portão automático, ok? Ah, mas não tem porteiro lá no meu condomínio? Olha, gente, eu não pago para ver, entendeu? Por quê? Os condomínios, em regra, eu não conheço até um até hoje, né? Pode até acontecer, mas tem temporizador. O temporizador, ele também pode falhar. E eu já vi isso falhar. Ah, mas como é que vai descobrir? O técnico. O técnico pode descobrir que ele estava programado para fechar em 40 segundos. Por algum motivo, ele fechou em 20. E todos os condôminos sabiam que ele fechava em 40. E aí ele fechou em 20 e fechou no meu carro. Eu vou acionar quem? O condomínio. E aí você chama o técnico e o técnico descobre que ele fechou em 20 segundos. Eu vou acionar o condomínio por esse motivo, entendeu? Então, a cobertura de responsabilidade civil por dois é muito importante. Outra coisa, eu tenho funcionário no condomínio? O condomínio ele tem funcionário ou ele tem uma administradora, uma conservadora? Que aí é diferente. Se ele é funcionário da administradora conservadora, aí é a conservadora que vai contratar o seguro de vida dele, entendeu? Agora, se ele é funcionário do condomínio, o condomínio tem que contratar o seguro de vida. E dentro do seguro de condomínio tem essa cobertura também. Então, Márcio, são várias as coberturas. O importante é o quê? É o que a gente faz lá na Valentim. Eu solicito sempre o seguinte: quando a pessoa vem me pedir um seguro, é renovação? Não, é renovação. Aí eu peço à pessoa o seguinte: vamos combinar o seguinte? Manda para mim a sua apólice e me permite fazer uma análise. Eu faço uma cotação, até se você quiser ter uma noção de valor, eu faço uma cotação igualzinha que você tem, perfeito? Porque tem pessoa que só quer olhar valor, né? Tudo bem, eu faço uma como a sua, mas me permite fazer uma sugestão. Aí eu faço algumas perguntas, faço uma vistoria no condomínio para fazer uma análise do condomínio, e aí eu faço a minha sugestão, fazendo essa leitura, que um pouquinho, né? Eu fiz uma leitura mais ou menos aqui para vocês do condomínio. Eu acho isso tudo importante, sabe? Aí sim, é uma renovação sem ser aquele clique. Renova do mesmo jeito que foi o ano passado, entendeu, Márcio? E aí, assim, tem outras coberturas importantes. Pois é, a única que assim eu falei aqui, você nem citou ela, que é a responsabilidade civil do síndico, né? O que que é De, esse responsabilidade civil do síndico e por que é é, importante também é. estar na pólice? De tantas coberturas que tem, né, Márcio? Eu nem cheguei nela, para te falar a verdade, ainda falta várias outras, mas eu falei isso, eu tô falando tanto, que deixa eu respirar e deixar o Márcio falar um pouquinho, porque eu gosto tanto do condomínio que se deixar eu falo aqui, olha, horas e horas e horas. Então, responsabilidade civil do condomínio e do síndico, não dá para falar de uma sem falar da outra, sabe? Porque o condomínio tem a responsabilidade e o síndico também, seja ele quem for. No exercício da função do síndico no condomínio, ele tem um seguro também que o ampara. Então, quando que o seguro vai amparar? O síndico, ele tem as responsabilidades dele, que ele tem o direito de assumir sozinho. O seguro mesmo é uma delas, tá? O seguro é uma delas. Ele tem o direito de assumir a responsabilidade de contratar o seguro. Dá um exemplo para vocês. Sabiam que quando com um condomínio entregue, tá? Tirou o habite, o condomínio é entregue, ok? O condomínio ele tem 120 dias a partir do habite para contratar um seguro. Se ele não contratar o seguro, o que, que diz a lei? Porque nós falamos que é obrigatório, né, Márcia? E daí? E se não contratar, o que, que acontece? Nós não falamos isso. Então, entregou o condomínio, tirou o habite, o condomínio tem 120 dias para contratar o seguro. Se ele não contratou, reza na lei que aí ele tem uma multa para pagar. Essa multa, se o condomínio for notificado a pagar essa multa, quem que vai pagar essa multa? Aí que entra. É, Se já tiver, um exemplo, tá? Da responsabilidade civil entraria nisso daí. Se já tiver o síndico eleito, nesse período que ele já é responsável pelo processo, pode ser o síndico? Pode. Porque se ele já é eleito, se ele já está ali no responsável de contratar o seguro, e aí ele não contratou. Mas, e se for um síndico que está ouvindo aqui a nossa conversa, e esse síndico anotou tudo direitinho, e aí lembra que você já falou nas outras conversas nossa, convoca aí todo mundo, pega por escrito, fala para todo mundo para contratar o seguro, se não quiserem, vão assinar aqui então. E aí ele convocou todo mundo, se eles não quiseram contratar o seguro, foi por escrito ali, ó, não vamos contratar o seguro. Aí ele tem por escrito lá, olha, vocês que não quiseram contratar o seguro, quem vai pagar essa multa? Vamos ratear com todo mundo aqui, entendeu?
Isso é um exemplo que não é responsabilidade dele, mas digamos que fosse responsabilidade dele. Seria um caso, talvez, dele acionar um exemplo, claro, né, nesse caso de seguro, mas seria uma coisa que ele deveria fazer, era uma responsabilidade dele e ele não fez. Isso pode acontecer quando, Márcio? Qualquer obra que ele venha, qualquer coisa que ele venha assumir dentro do condomínio e que ele assumiu sozinho, mas ele tinha poderes para isso. Então, se ele assumiu sozinho, ele tinha poderes para isso, ele foi o quê? Assumiu o risco sozinho, ele fez e ele teve um prejuízo. Aí ele foi acionado por quem? Pelos condôminos. Ele Sim, gerou um prejuízo financeiro, sempre isso. Ele gerou um prejuízo financeiro para os condôminos, no caso, né, o condomínio, ele tem que pagar. Esse exemplo aí da multa é um exemplo o quê? Financeiro, gerou prejuízo financeiro. Agora, os condôminos não sabiam que tinha que pagar essa multa, o síndico que não quis pagar o seguro, esse exemplo aí do seguro, que é claro que a gente vai puxar para o nosso lado, né? Tinha que pagar, ele não falou para ninguém, ele não contratou porque ele não quis, tinha até dinheiro em caixa. Então, esse prejuízo financeiro, os condôminos não faz sentido eles pagarem por isso. Agora, vamos a outras coisas. Tem a apólice de seguro, ele tinha que renovar, ele não renovou o seguro porque ele esqueceu, porque ele não quis, ou uma outra coisa nesse sentido. Ou então, vamos um pouquinho mais. Lembra que eu falei que de renovar o seguro por renovar? O sim, imóvel, o seguro do condomínio, né? Digamos, o condomínio ali, ele vale 10 milhões. Aí ele contratou a apólice lá só no valor de 2 milhões. Ele acompanhou aquela renovação, gente? Não acompanhou. E vai que acontece alguma coisa no condomínio e pega fogo. Isso daí, ele o que que ele fez? Para as seguradoras, quando um imóvel vale 10 milhões e você contrata só 2 milhões, isso quer dizer que você, segurado, assumiu o risco. Porque se valia 10 e você contratou por 2, então você está falando que eu sei que vale isso tudo, mas eu só quero contratar 20% do valor do bem. Gente, é complexo. Não dá para vocês guardarem isso tudo. Óbvio que não. Mas eu estou citando exemplos para vocês que lá na hora que der o problema, aí sim a seguradora vai lembrar para vocês, entendeu? Olha, você tinha que ter verificado isso daqui, e vocês não vão verificar. Né? Então, o que eu falo para vocês é fiquem atentos. Vocês têm que estar atentos para isso tudo, porque na hora que acontecer o problema, a seguradora vai atrás de vocês. E aí, assim, voltando só aqui no do síndico, quando que o seguro não vai cobrir? Então, quando o síndico for responsável por alguma coisa que ele não fez, deixou de fazer, ou até fez, ele fez, mas deu um problema, gerou uma despesa para o condomínio, e os condôminos entendem que aquilo gerou um prejuízo financeiro e aciona o síndico judicialmente, é um motivo de acionar a seguradora responsabilidade civil. Óbvio que a seguradora vai verificar o que aconteceu, como que foi, em qual condições. E claro também que ele roubou o condomínio. Isso não tem cobertura, né? Isso é 190. O seguro não tem cobertura para um exemplo desse. Claro que é um exemplo grosso, mas infelizmente, né? sim. Pode um dia, não acontece entre a gente, mas, né? Vamos dizer assim, mas um caso desse, se acontecesse, óbvio que o seguro não tem cobertura para isso, ok? Mas só para vocês entenderem, aconteceu, a seguradora tem que ver como um todo. E quando a gente fala de responsabilidade civil, não existe uma regra pronta. O seguro cobre isso, não cobre aquilo. Porque a seguradora, no caso de responsabilidade civil, ela tem que ver a circunstância que aconteceu. Isso serve tanto para o condomínio como para o síndico. Responsabilidade civil, danos a terceiro. Aconteceu danos a terceiro? Aconteceu. Gerou dano material? Gerou. Então, beleza, podemos acionar o seguro. Aí ela vai ver o quê? A circunstância. Dependendo da circunstância, tem cobertura, dependendo, não tem cobertura. Tanto no condomínio como no residência. Então, assim, na minha fala toda, eu resumo nesse final, entendeu? Agora, Tânia, eu para ver essa complexidade toda que é aí. Agora me fala aqui, a responsabilidade, né, da contratação do seguro, ela é do Sim. síndico ou da administradora que está ali administrando o condomínio naquele momento ali? De quem que é a responsabilidade pela contratação, pela renovação? E muito bem, muito boa pergunta. A responsabilidade é do síndico. Sempre será do síndico, mas a administradora, ela faz um papel muito bacana. Ela faz um papel muito interessante, porque quando entra a administradora, muitas das vezes o que que ela tem, né? A gente tem várias administradoras que trabalham com a gente.
que ela tem é o quê? Parcerias. Que uma coisa é um síndico que faz um seguro direto, concorda? E aí, assim, as administradoras, muitas das vezes, elas têm, são parcerias, e aí elas trazem, né, um benefício, ou elas trazem um benefício no sentido, assim, de te ajuda a fazer uma análise, né, das cotações, dos seguros. Agora, a responsabilidade final, óbvio que é do síndico, porque quem está ali na convenção, quem está ali na obrigatoriedade da lei, é o síndico. A mesma coisa que quem administra um condomínio, né? Tem a administradora, mas quem que é a assinatura final é de quem? É do síndico. Sim. Então, é mais uma responsabilidade que não foge. A responsabilidade é do síndico, essa contratação do seguro, sim. Ela tem todo o amparo, né? Valorizo muitas administradoras, mas é do síndico. Está até na legislação, né? Uma das responsabilidades do síndico é a contratação do seguro, né? Sim, 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 sim. Exatamente. Agora, Tânia, para a gente Sim, finalizar aqui, você falou numa conversa que a gente teve aí tempo atrás, né? sim, Eu não lembro direito o que a gente estava falando, mas você usou a expressão assim, porque a gente tem que ter aquela maldade, né, Márcio? Né? Aí eu te pergunto, você falou isso naquele sentido de assim, eu como corretor, né, sabendo de tudo como é que funciona, né, essa relação condomínio, seguradora, né, a gente tem que saber qual que é a melhor opção para oferecer para o síndico. Foi o que eu entendi na época. E depois eu fiquei com isso na cabeça. Eu queria te perguntar, né? O corretor, né, de seguros, ele trabalha sim. para quem? Ele trabalha para a seguradora ou ele trabalha para o cliente, o síndico de condomínio aqui no nosso caso? Muito bem, Márcia. Essa pergunta aí, muito Apertei? boa. E eu tenho uma resposta excelente para você, viu? O que que eu tenho? Né? Eu, Valentim Seguros. Eu tenho uma parceria muito boa com as seguradoras, né? Claro que o que que a gente procura fazer? Você, quando tem, né, você não pega o ovo e sai distribuindo para tudo que é canto. Você tem que pegar os ovos e escolher, né, aqueles parceiros onde que eles te dão uma condição diferenciada. Porque se eu pego todos os meus condomínios e saio espalhando ele para tudo que é lado, aí eu não vou ter volume dentro das seguradoras e com certeza eu não teria uma condição diferenciada. Dentro da Valentim, eu escolhi, né, algumas seguradoras parceiras, negociei com elas, sim, um diferencial para os meus condomínios. Não tem como a gente trabalhar só com uma seguradora, tá? Isso é impossível, porque a gente tem um condomínio residencial, a gente tem um condomínio comercial mesmo, e a gente tem um condomínio de escritórios e consultórios, e tem, inclusive, aquele condomínio que ele já teve um histórico junto com uma seguradora, e que, naquele momento, isso histórico quer dizer o quê? Até um sinistro mesmo, entendeu? Porque é até bom a gente abre um parênteses aí. Tem condomínio que às vezes ele já teve tanto sinistro como seguradora que por hora a seguradora não aceita o seguro dele, entendeu? Então, naquele momento, ela não aceita. Então, eu vou trabalhar com outra seguradora, é fato. Aí eu tenho algumas parceiras, né? E aquele condomínio é igual o seguro do carro. Você às vezes teve um sinistro, mas depois você passou mais 2, 3, 4, 5 anos sem ter sinistro nenhum. E aí, você vai ficar pagando sem seguro por esse motivo? Não faz sentido, né? Isso é uma política das seguradoras, e eu tenho condomínios assim. Teve sinistro lá atrás, e agora já tem anos que ele não tem sinistro, mas é uma história. Então, o que acontece? Eu tenho algumas parceiras, né, seguradoras, onde que eu, Valentim, tenho um diferencial, sim, para os condomínios. Diferencial que eu falo, gente, é desconto, sim, é um atendimento, no caso de sinistro, diferenciado, sim, né? É, como eu falei para você, a maldade que você falou é a maldade no sentido de expertise mesmo, né? A gente bate o olho ali, né, no condomínio, o que que é necessário ou não. Eu já peguei a apólice de seguro, que eu virei para o síndico e falei com ela, vamos tirar a cobertura X. Não faz sentido você estar contratando essa cobertura. Você está pagando por uma coisa que você não vai usar. Para que você ter? Isso aqui é muita responsabilidade, gente. Eu corro um risco grande, né? Eu fui lá para ele falar uma coisa dessa, mas eu falo com muita tranquilidade quando eu conheço o condomínio, quando eu conheço o produto e as seguradoras que eu trabalho com ela. Eu sei como a coisa funciona.
E eu sei que realmente, assim, ele não vai usar. Então, para que o condomínio pagar por aquilo? E aqui dali, às vezes, a gente pode transformar aquele valor em uma outra necessidade que eu vejo que o condomínio tem. Né? Então, assim, não falando em códigos, mas às vezes uma cobertura que você não tem de incêndio de bens de moradores, você estaria contratando uma cobertura de vidros e o condomínio nem tem vidros. Um exemplo, tá? Então a gente faz essa análise aí e às vezes o síndico só estava, ele não sabia que funcionava exatamente daquela forma. Né? Então isso é o quê? É uma consultoria mesmo que a gente faz. Então voltando, com as seguradoras, eu tenho o quê? Uma parceria e uma condição porque ela quer o meu produto. Eu tenho um volume grande de condomínio, sim, e a seguradora tem apetite, sim, pela minha produção, ok? Agora, pelos clientes, eu sou uma onça para brigar pelos meus condomínios, sim. Eu brigo por eles, e eu brigo por eles onde? Junto às seguradoras, e eu brigo por eles no sentido, é questão de preço, é questão de não contratar o que não é necessário, é contratar o que precisa mais, né? E a gente tem um lema, Márcia, eu vou mostrar para você por que eu brigo sim. Eu sou uma corretora de seguros que você perguntou, né, se eu sou do cliente ou se eu sou da seguradora. A gente não pode ser nem só de um, nem só de outro. Por quê? Eu preciso da seguradora, porque se eu não for parceiro da seguradora, eu não tenho essa condição. Se a gente não for parceiro da seguradora também, daqui a pouco é tanto sinistro dentro da seguradora que ela simplesmente vai parar de trabalhar com o produto. A gente já teve seguradoras aí que pararam de trabalhar com seguros de condomínio. E pensa bem, gente, os condomínios de vocês. Se a gente for, a gente já teve seguradoras que não trabalham mais com seguros de condomínio. Se elas pararem de trabalhar, hoje, no passado, você tinha 10 seguradoras que faziam seguro de condomínio. Aí caiu para 9, 8, 7, 5, 4, 3. Daqui a pouquinho vocês têm duas, três seguradoras só para trabalhar seguro de condomínio. O que vai acontecer? Elas vão colocar o preço que elas quiserem para o seguro de condomínio. E vocês vão ter que pagar, entenderam? Então, a gente tem que trabalhar os dois lados. Eu tenho que ser parceira da seguradora, no caso de sinistro, tentar o máximo possível, ajudar a resolver, né, com vocês e com ela. E com o meu cliente, eu vou trabalhar o quê? O melhor produto, o mais completo, para que se acontecer um sinistro, a gente ter cobertura disso sim. Desconto, gente, eu corro atrás de tudo que é desconto que a seguradora puder promover para mim, campanhas dentro de condomínio. Se é um condomínio grande, vão fazer um movimento lá dentro, sabe? Vão atrás dos condôminos. Por que contratar só o seguro de condomínio? Se é um condomínio grande, eu tenho condições aí para fazer o seguro residência também para os condôminos e com um diferencial. Porque se você tem aí um condomínio onde que todos contratam seguro residência, por que cada um fica contratando o seu? Fala comigo. A gente tem como fazer um diferencial onde que os condôminos têm desconto no seguro residência deles, entendeu, Márcio? Às vezes a seguradora X dá desconto para tem uma assistência 24 horas que o condomínio pode utilizar. Imagina, se você utiliza, hoje nós já temos até seguradoras, isso depende, né? Cada hora ela muda, mas tem seguradora que lava a caixa d'água. O que é lavar a caixa d'água no seguro de condomínio? Isso é economia, gente. Mas isso o quê? Eu que tenho que mostrar para vocês que naquele momento a seguradora tem isso, né? Hoje ela tem, amanhã pode não ter mais, e aí cabe a gente mostrando isso para vocês. E às vezes ela tem, mas o preço está tão alto que não vale a pena. São coisas assim. Então, o quê? Eu sou dos dois lados. E eu falo para você, Márcia, finalizando esse processo, a Valentim, o lema nosso é o seguinte: eu sou do marketing, né? Como você colocou aí, uma das minhas formações é marketing, mas eu fugi daquele padrão das diretrizes, sabe, da empresa que tem que ter o lema, e eu resumi tudo em uma frase: tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para todos. Valentim Seguros, tem que ser bom para todos. O E se não famoso, for bom para você, é o famoso e ganha se não de for bom para mim, porque se não for bom para você e não for bom para mim também, não faz sentido, né? O importante nessa vida, a gente não fala que é ser feliz. Então, comercialmente também tem que ser assim, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, assim, a gente trabalha, a gente anda ao lado, que não é só correr, não, é andar ao lado também do cliente. Se você quer um profissional dessa forma, fazendo o meu comercial, sim. Valentim Seguros procura dessa forma, e pode ter certeza. A gente vive de ganhos, óbvio, ninguém trabalha à toa, né? Mas a gente procura sim o melhor e com esse atendimento participe em reuniões, sabe? Tem condôminos aí que é tão, às vezes, difícil de entender, mas é porque falta esse esclarecimento, né? Essa explicação. É tão gostoso falar de seguro, né? É tão gostoso quando você entende o que você está comprando, é mais fácil.
né? E ao longo do ano, por que que a gente tem que falar só na renovação? Vamos falar durante o ano, vamos explicar, vamos entender como é que funciona. Assim é Valentim Seguros, Márcio. Tânia Valentim, né? Corretora, bacharel em Direito e Marketing. Né? Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos e essa aula que você deu aqui para a gente sobre as coberturas no condomínio. Muito obrigado por participar aqui com a gente, Tânia. Que bom, Márcia, eu que agradeço, fico à disposição, é sempre um prazer. Acredito muito aí no projeto de vocês, acredito muito, gosto muito, né, de vocês, Jornal do Síndico, meu grande amigo aí, doutor Carlos Eduardo, esse meu mentor aí dentro do Seguros Condomínio, não posso deixar de citar o nome desse grande amigo e figura aí, né, que me levou aí a conhecer vocês, né, e sempre à disposição, pessoal. Valentim Seguros, o meu particular aí é Valentim Tânia no Instagram e Valentim Seguros. Contem comigo aí porque precisar. Muito obrigada, Márcio. Tudo bem, e você achou essa informação interessante? Faça ela circular aí, ajuda a gente, dê o seu joinha e também não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Isso também é importante para a gente aqui no YouTube. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!